Boa tarde, professor, tudo bom? Meu tema é servidor multithreading com cálculos de predição. Basicamente, predição em si, né, ela envolve o uso de modelos matemáticos ou estáticos para prever valores futuros com base em, acho que, dados históricos. E aí, com base nisso, existem vários algoritmos. E aí, o que eu peguei para fazer foi o algoritmo de média móvel, tá? E aí, dito isso, eu vou começar explicando aqui meu código, beleza? Meu código ele funciona em duas partes, que é o cliente e o servidor. O cliente, eu vou estar explicando aqui primeiramente, a gente vai precisar dessas duas bibliotecas, que elas são nativas, então a gente não precisa instalar nada, tá? É a biblioteca Socket, que é para comunicação de TCP/IP, e a JSON para fazer o envio dos dados, né? Converter os dados e tratar os dados. Então, primeiramente, a gente prepara o dicionário aqui com os dados para enviar. Então, a gente tem um JSON aqui com os valores e um array com os valores que serão enviados. E aí, abaixo aqui, a gente vai criar um socket TCP nessa linha, tá? E aí, com base nesses dois parâmetros. O que são esses parâmetros, tá? O socket.afnet, ele é onde vai definir o tipo de IP. Se ele é IPv4, IPv6 e por aí vai, tá? Então, como a gente está usando o IPv4, a gente só deixa o AF e NET. Se a gente quisesse o 6, se eu não me engano, é V6 ou algo do tipo. Tem que dar uma olhadinha na biblioteca, mas se eu não me engano, é o V6. Já o socket.socketstring, ele vai definir o tipo de conexão. Se ele vai ser TCP, UDP e por aí vai. Não lembro muito bem qual era o do UDP, mas é só trocar aqui também, mesma coisa. E a gente vai fazer isso, essa configuração, né, desse socket vai ser como um cliente, então as client. Então, após isso, a gente vai conectar o cliente ao servidor, ou seja, a gente vai dar o client.connect no servidor. Isso aqui já é... O do servidor, ele é fixo, né? O do cliente, ele não é fixo, tá? Então, ele gera automaticamente. Como eu estou na minha máquina, ele vai pegar meu IP, vai pegar esse IP, só que a porta ele muda, ok? Automaticamente. Para o cliente, eu falo. Aí após fazer essa conexão, ele vai enviar os dados que a gente tem aqui no nosso JSON, tá? Então a gente vai pegar o cliente sendal, que vai mandar pro servidor, com os dados convertidos aqui para um JSON. Beleza. Indo pro cliente agora, ou indo pro servidor agora, porque aqui essa parte aqui é depois, né? Que a gente recebe os dados do servidor. Após isso, a gente novamente vai utilizar essas três bibliotecas que também são nativas do Python, então a gente não precisa. De diferença para o cliente, a gente só vai utilizar essa a mais aqui, que é o threading, que é justamente para criar as múltiplas threadings, para fazer as execuções do cálculo para cada conexão feita. Então, beleza, vamos começar aqui embaixo. A gente aqui tem onde a gente inicia o servidor. Basicamente, ele usa essa funçãozinha nossa de iniciar servidor. O que ela faz, né? Aqui a gente tem duas variáveis, que é o host e a porta, que é onde a gente define, de fato, o IP e a porta do nosso servidor, que nem a gente está aqui para conexão, que é utilizada lá no cliente. E ao contrário, né, do cliente, quando a gente cria, né, o socket para o servidor, novamente, com aquelas variáveis que eu já expliquei para você, a gente, de diferente do cliente, né, a gente associa de fato o socket que a gente criou ao IP e a porta que a gente está especificando aqui em cima. Então, por isso que é fixo, ok? Então, após associar, né, o socket ao IP e a porta, a gente começa a fazer a escuta, né, a escuta do servidor pelas conexões. Após isso, a gente vai printar aqui que o servidor está escutando, né? Na porta, no IP tal e na porta tal, que a gente definiu aqui em cima. E a gente cria esse looping, tá? A partir do momento que o servidor ele é executado, ele fica sempre nesse looping. O que é feito nesse looping aqui? Ele basicamente é um looping infinito, que nem aqui, um while true. Então, enquanto estiver rodando, ele vai ficar aqui. Ele vai ficar aceitando conexões dos clientes. Aí aqui ele aceita uma nova conexão.
Ou seja, o servidor ele aceita a conexão, aí ele pega a conexão e o endereço, tá? Quando o cliente conecta. E aqui ele cria uma nova threading para tratar esse cliente. Então, o thread aqui ele vai criar threading, aí o target dessa thread vai ser executar essa outra função, que é tratar o cliente, que a gente já vai lá para cima, passando os parâmetros, né, conexão e endereço, tá? São pegos aqui quando o servidor se conecta com o cliente. E após isso, ele starta a thread. O que essa nossa funçãozinha aqui, que é o target da nossa thread, que é criado, o que ela vai fazer? Ela vai tratar o cliente. Então, ela recebe conexão e endereço como parâmetro. Ela exibe, né, que está conectada ao endereço. O endereço é o quê? Basicamente da onde está vindo, né? Basicamente o cliente, né? Conectado ao cliente tal, entendeu? E a gente vai e executa o try. O que vai ser feito aqui dentro desse try? Ele vai receber os dados enviados pelo cliente, então dados recebidos, vai fazer aquela conversãozinha básica, né? Pegar o que foi enviado pelo cliente e armazenar dentro desses dados recebidos. Aqui, basicamente, é a conversão. Converte a string de JSON para um dicionário Python. E abaixo aqui, a gente vai executar o cálculo da predição. Qual é o cálculo da predição, né? Os dados aqui, vamos passar os dados que foram convertidos aqui para um dicionário JSON, vai passar para dentro dessa função calcular média móvel. O que essa função calcular média móvel ela faz? Basicamente, o que a gente acabou de falar, né? Ela calcula média móvel simples. Então, a gente tem os dados e a janela igual a 3. Se o tamanho, né, de dados for menor que a janela, se houver menos dados que o tamanho da janela, calcula a média simples. Caso contrário, a gente calcula a média dos últimos janelas elementos. Ou seja, tipo dos últimos elementos, né? E aí retorna esse valor, essa média, ok? Essa média ela vai ser armazenada dentro do resultado, ok? E após ser armazenada dentro do resultado, ela vai ser enviada de volta para o cliente, né? Que enviou os dados que foram feitos para dar essa média, que é uma thread, né? Então, é isso. E aí, se tiver algum erro, vai printar o erro. Se não tiver nenhum erro, após executar todo esse código aqui, ele vai finalizar a conexão. Então, após o servidor fazer o envio novamente para o cliente ele vai receber essa resposta do servidor, vai armazenar dentro de resultado. E aqui abaixo a gente vai printar o resultado dessa média, né? Cálculo de média móvel. Então, beleza, eu vou estar executando aqui o cliente. Perfeito? O servidor ele já está executando, então eu já até tinha feito vários testes aqui, inclusive isso aqui eu vou até mostrar ao final do vídeo que eu fiz. Então, eu vou executar aqui, tem que dar 25, com base nos cálculos que a gente fez aqui, ok? Então, aqui printou 25, que foi o resultado da predição. Só que se a gente ver aqui, também printou, né, da onde que foi enviado. Então, a gente tem o IP, da onde foi enviado, e tem a porta. Fechou? Então, isso aqui é relacionado ao cliente, ok? E aí, você se pergunta, beleza, isso aqui deveria ser um teste para ter vários tipos de cliente fazendo execuções para a gente conseguir criar várias threads, tentando executar ali em paralelo. Para isso, eu sei que não vai ser de fato igual, porque, que eu vou mostrar aqui, é um for, então ele vai rodar 1, 2, 3, 4, entendeu? Ele vai ficar rodando várias vezes, basicamente um teste de carga isso aqui. Eu fiz um teste de executar clientes diferentes, mas aqui no vídeo em si, na aula, eu acho que eu consigo mostrar para você tentando executar de vários computadores diferentes. Mas aqui, basicamente, é executando várias vezes, entendeu? Um teste de carga. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar, basicamente, 10 threads, ok? 10 threads simultâneos. E para cada thread, ele vai executar essa nossa funçãozinha cliente thread, beleza? O que essa cliente thread vai fazer? Ela vai gerar valores randômicos, tá? Esses valores randômicos para cada thread vão ser armazenados dentro desse nosso JSON, tá? Chamado dados com os valores.
E dito isso, a gente vai iniciar o socket do cliente da thread, no caso, tá? E aí vai conectar o servidor e fazer o envio desses dados e aí aqui depois printar os valores que foram enviados e o resultado equivalente aos dados enviados de cada thread, beleza? Então, para isso, a gente vai estar executando agora. Então, ó, percebe-se que a gente executou, de fato, 10 threads de uma vez, todas executadas simultaneamente, ok? E aqui, no nosso cliente, a gente percebe que a gente, para cada coleção, né, para cada array de dados que a gente enviou, a gente obteve um resultado diferente, né, uma média diferente. Dito isso, indo aqui para o servidor, a gente percebe que, de fato, várias conexões foram feitas. Tanto é que, se a gente vir aqui, ó, executar porta por porta, realmente foi criada uma thread separada para cada um desses clientes aqui. Então, realmente foi executado simultaneamente. Então, a gente tem várias portas diferentes. Como é o mesmo IP, então ele, por base, pega o mesmo IP, só que ele mudou a porta. Então, de fato, é uma nova thread, né? Um novo cliente. No caso, basicamente é isso, professor. O que foi pedido foi para fazer isso, né? Criar o servidor multithread que faz a média, o cálculo de predição. E do cálculo de predição eu escolhi o algoritmo, né? Média móvel. E aí fiz esse teste de carga e esse unitário para caso queira fazer em vários computadores diferentes, aí só passa isso aqui mesmo para cada um e executa. Beleza? Dito isso, obrigado, professor. Vou fazer o envio aí.